Ao longo dos vários tutoriais que eu fiz do After Effects, uma coisa que eu fiz bastante foram transições. E eu espero que você não tenha cansado disso, porque hoje, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como usar o plugin Duik para fazer uma transição no After Effects, exatamente como você tá vendo aí na tela. E relaxa que o plugin Duik é grátis, tá bom? Então, respira fundo. Eu te desafio a fazer esse tutorial aqui junto comigo. Topa? Eu espero que você tenha topado o desafio, porque eu nunca vou saber, né? Não tenho como te escutar. Então vamos começar. Pra gente começar, você já sabe, a gente precisa de uma composição. Para criar uma composição no After Effects, é só ir lá em cima em Composition. Clicando em Composition, você vai vir na opção aqui, ó. Nossa, tô falando tudo errado. Volta. Você vai clicar em New Composition. O atalho também é Ctrl N. Se você for um aluno mais avançado, fala, não, eu não quero ficar clicando aqui, não. Eu quero ir no atalho. Então você pressiona Ctrl N e automaticamente abre essa tela aqui. Nessas opções, eu vou deixar a largura de 1920... Nossa, loucura! 1920. A altura vai ficar 1080. A opção de frame rate, que é a taxa de quadros por segundo, vai ser 24 e a duração 3 segundos. Ué, mas se eu quisesse aqui uma duração mais longa ou mais curta, eu não posso? Então você pode, mas acontece o seguinte, uma transição por si só, geralmente ela não é muito longa. O ideal é ela ter entre 1 segundo até 3, 4 no máximo. Se você deixar uma transição muito longa, ela vai acabar chamando mais atenção do que o conteúdo de um vídeo onde você pode colocar a transição. Então, nunca faça transições com uma duração muito longa. Feito isso, a gente vai clicar em OK. E antes da gente continuar, eu preciso fazer uma pequena observação importante. E observação importante, que coisa chata! Então, eu sei que talvez não seja muito agradável, mas aqui é o seguinte. Esse tutorial aqui, eu não vou, né? Quase falei tudo errado. Não vou abordar as coisas mais básicas. Então, se você não sabe nada sobre o After Effects, clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no After Effects. Ué, mas se eu não assistir, eu não posso assistir esse? Pode assistir esse aqui também, mas se você não sabe nada do After, talvez não seja interessante você começar por esse tutorial aqui, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um retângulo. Ou seja, para isso eu vou criar aqui um quadradinho, né? Que vai ficar aqui no meio. Para isso, a gente vai vir na parte superior e clicar em Layer. Em Layer, você vai na opção de New e a opção de New a gente vai clicar em Solid. O atalho, se você quiser também, assim, eu sou um aluno muito mais avançado, então você pressiona Ctrl Y e automaticamente abre essa telinha aqui onde a gente pode criar, no caso, um sólido. Um sólido nada mais é do que um bloco de cor que tem uma certa largura e uma certa altura. Nesse caso, eu vou deixar aqui a largura em 300 e a altura também vai ficar um quadradinho certinho ali, tanto na largura quanto na altura. E aqui embaixo tem a cor dele. A cor não é importante. Mas por que a cor não é importante? É porque a cor a gente muda depois. Então agora, tanto faz a cor que você colocar aqui, só não vai colocar uma cor que seja da mesma cor do background, certo? Clicando em OK, a gente tem esse quadradinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma animação simples desse quadrado começando bem pequeno, praticamente invisível, e aumentando de tamanho. E depois a gente vai fazer um giro ali. Ele vai aumentar de tamanho e também vai girar. Falando assim pode parecer meio complexo e talvez seja, mas então vamos pelas partes mais básicas, pensando em cada uma das animações. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou acessar as opções da camada, clicando nessa seta do lado e a gente entra em Transform. Aqui tem as opções mais básicas que a gente pode animar. Essa animação vai ser bem simples. Então você deixa a sua agulha aqui na timeline, ó, no tempo 0 e a gente vai criar um keyframe de Scale. Clicando em Scale, pronto, a gente já tem um keyframe de escala. Ou seja, eu estou dizendo para o After Effects, pelo amor de Deus, não esqueça que eu quero que essa propriedade de escala seja lembrada no tempo 0. Só que a gente vai criar um keyframe e além de deixar ele com o valor de 100, a gente vai colocar o valor de 0. É só clicar em cima do 100, digitar 0 e pressionar Enter. Vem aqui com a sua agulha, arrasta na timeline aqui, ó, mais ou menos até o tempo 20 frames. Ele vai ficar exatamente nesse ponto. E se você quiser confirmar, falou, peraí, como é que eu tenho certeza se está no 20 frames? É só você olhar aqui do lado, ó. Esse último valor que tem na direita é a quantidade de frames que você está, qual o quadro do vídeo que você está, que no caso é 20, está em 20, então a gente vai mudar o valor de escala para 100. Com isso a gente tem essa animação, ó, do 0 até o tempo 20, o quadradinho está no valor de 0 e vai aumentando até ficar no valor de 100. Outra coisa que a gente vai fazer aqui é animar a rotação. Então deixa a agulha no tempo 0, cria aqui, ó, um keyframe de rotação, clicando no reloginho,
e cria mais um no tempo 20 também. Para criar mais um, você pode mudar o valor da rotação ou simplesmente pode clicar nesse botãozinho. Mas nesse caso, vamos mudar o valor que está em 0, eu vou colocar 90. Com isso, ó, ele vai de 0 até 90 graus, então é como se ele desse um pequeno girinho enquanto ele vai aumentando de tamanho de uma forma muito bonita. O que acontece é que, não sei você, mas eu tô olhando essa animação e ela parece meio sem graça, né? Tá aumentando e girando, mas não tá muito legal. Então o que a gente pode fazer aqui é mudar o gráfico de velocidade. Só que para fazer isso eu vou fazer de um jeito mais fácil. Muito simples, ó. Eu vou selecionar todos esses keyframes. Ué, mas como é que seleciona os keyframes? Muito simples. Clica numa área vazia, segura e arrasta, ele vai formar essa área de seleção aqui, ó. E você deixa todos os keyframes dentro dela. Quando os keyframes ficam azuis, quer dizer que estão selecionados. Clica sobre qualquer keyframe com o botão da direita e você coloca essa opção aqui, ó, de Keyframe Velocity. Quase coloquei no lugar errado, né? Keyframe Interpolation, não. Isso aqui não é para esse tutorial. A gente vai aqui embaixo, ó. Keyframe Velocity. Keyframe Velocity, ele tem uma opção de Influence, que é uma influência. Aqui eu vou colocar o valor de 80. Automaticamente ele também muda o de baixo. E aqui do lado direito, ó, a gente também vai colocar esse Influence em 80. Quando eu faço isso, olha só a diferença da animação. Ele começa devagar, acelera rápido, ó, e depois vai parando devagar de novo. O que acontece é que essa opção de Influence, quando você seleciona os keyframes e coloca aqui o Keyframe Velocity, por alguma infelicidade de quem fez isso aqui no After Effects, mesmo eu tendo selecionado os 4 keyframes, ele só fez na propriedade de escala. Então a gente vai fazer a mesma coisa nas 2 keyframes, né? Nos 2 keyframes de Rotation. Então seleciona os dois, clica sobre qualquer um deles com o botão na direita e coloca de novo Keyframe Velocity e coloca aqui Influence, ó, 80 e do outro lado também 80. Pressiona OK. Agora sim, ó. Ele começa devagar e para devagar, tanto para a opção de aumentar de tamanho, quanto para a opção de girar. Vamos concordar que agora essa animação ficou muito mais interessante, certo? Tem um pouco mais de velocidade. Isso aqui, quando a gente usa essa opção de Influence, a gente está trabalhando com gráfico de velocidade. A gente poderia fazer essa modificação manualmente, mas é que indo no Keyframe Velocity é um pouquinho mais fácil. Porém, se você não sabe nada sobre o gráfico de velocidade, clica do lado direito no card e assiste o tutorial exatamente onde eu falo sobre o gráfico de velocidade. Você pode assistir agora, pode assistir depois. A escolha é sua! Não deixe de assistir porque tá muito legal. Continuando, o que a gente vai fazer agora, ó, a gente vai criar uma sequência de quadrados. Vai ter um aqui na esquerda e a gente vai duplicando e colocando vários da esquerda para a direita. Para isso, muito simples. Eu vou deixar a minha agulha no momento onde eu já consigo enxergar o quadrado. Se você deixar no começo da timeline, não faz muito sentido, porque a gente não enxerga o bendito. Então deixa a sua agulha aqui, ó, depois do tempo 20 frames, que é onde a gente já consegue enxergar o quadradinho ali do tamanho final dele e também na rotação final. Feito isso, com uma ferramenta de seleção aqui em cima, ó, você pode selecionar o quadrado, clica, segura e arrasta e move para a esquerda. Conforme você clica e arrasta para a esquerda, segura a tecla Shift no seu teclado, ó, porque ele acaba não indo para cima e para baixo sem querer. Então deixa aqui Shift, que é difícil dizer isso, né? Shift segurado, ó, e arrasta tudo aqui para sua esquerda até ele encostar ali no cantinho. Feito isso, a gente vai começar a duplicar e posicionar. Para duplicar, muito difícil, ó. Você vai selecionar a camada e vai pressionar Ctrl D de dado ou D de duplicar, tanto faz. A gente vai ter 2 camadas aqui. Ué, mas aqui na tela eu só enxergo um quadrado, cadê o outro? O outro está exatamente em cima. Quando você duplica um objeto, o objeto que foi duplicado fica exatamente em cima do objeto original. Então o que a gente vai fazer agora, ó, é selecionar essa camada aqui de cima, deixa a ferramenta de seleção, clica no quadrado na tela e arrastando com o Shift, ó, você vai colocar do lado direito de forma que não fique nenhum espaço entre eles, ó. Pode ser meio até em cima um do outro. E agora você continua o processo. Seleciona a camada de cima, pressiona Ctrl D, clica, segura e arrasta, ó, duplica, de novo duplica, pressionando Ctrl D, de novo. Não esqueça de, conforme você clica, segura e arrasta, você segurar o Shift para ele manter tudo alinhado, senão vai ficar uma bela de uma cagada no final. Feito isso, olha só que legal.
Nós temos, no caso, né, vários, são exatamente 7 quadradinhos. Ah, Ebra, você contou a quantidade? Não, eu só olhei aqui do lado mesmo, que é mais fácil de saber quantas camadas tem, não é? Então são 7 quadrados que fazem a mesma animação. Agora, a gente vai fazer o seguinte, como eu quero que esses quadrados vão sendo, né, eles acabem sendo animados da sequência, nas quase falei tudo errado, volta, eles acabem sendo animados da esquerda para a direita sequencialmente, é aqui onde nós vamos usar um plugin chamado Duik, ou Duik, não sei como é que pronuncia isso, não vou nem ficar tentando para não passar vergonha. Ele já está aqui, ó, comigo. Se você quiser, você pode digitar no seu navegador da internet aí, Duik, e automaticamente você vai cair na página dele. Ué, mas esse Duik é pago? Não, não é pago, tá? Ele é totalmente grátis e maravilhoso. Então instala ele aí no seu After Effects e aí você pode continuar junto comigo. O que a gente vai fazer, ó? Aqui na timeline, eu vou pressionar a tecla U. Quando eu pressiono U, eu visualizo todos os keyframes de todas as camadas. Para habilitar aqui o painel de Duik, né, esse plugin, você pode vir aqui em cima. Lembrando, ele tem que estar instalado. Se você não instalá-lo, ele não vai aparecer por nada neste mundo. Então clique em Window lá em cima e lá embaixo ó, você tem isso aqui, Duik Basel 2 JSX. Esse JSX não faz diferença nenhuma. Clicando nele, vai abrir esse painelzinho para você. Quando você clica nele aqui, ou melhor, quando ele abre, né, você clica na opção de Ignore. É só uma opção, você olha, tem atualização, quando tem qualquer novidade no Duik, ele mostra ali para você algumas opçõezinhas. Na parte superior, ele tem categorias do que você vai trabalhar nele. Nesse caso, a gente vai vir nesse aqui, ó, que é uma engrenagem. Essa engrenagem consegue fazer várias... Isso aqui é animal. Acho que eu até vou fazer um tutorial explicando isso aqui, porque é incrível essas opções. Mas são opções automáticas que fazem alguma coisa ou te ajudam a fazer alguma coisa que manualmente seria um inferno na Terra. Mas com o Duik é muito mais fácil. Então aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir e clicar nessa opção de Effector. Só que é o seguinte, antes de clicar no Effector, eu preciso selecionar todos os keyframes. Então eu vou clicar numa área vazia aqui, ó, segurar e arrastar e selecionar todos os keyframes. E agora sim nós clicamos em Effector. Quando eu clico em Effector, o que ele faz? Ele cria uma nova camada para mim. Essa nova camada, o que ela tem? Ela tem uma área de influência. E o que ele vai influenciar são os keyframes que a gente selecionou. Então se você selecionar essa camada de Effector e usar a ferramenta de seleção aqui, ó, e mover, olha só que legal. Conforme você joga da esquerda para a direita, tá vendo? Ó, ele vai fazendo animação ali sequencialmente. Então você pode animar isso aqui, ó, indo da esquerda para a direita, do meio para cima, depende de qualquer local que você fez a animação. Isso aqui é o influenciador dos keyframes que a gente selecionou. Só que vamos animar isso aqui, porque só clicar e arrastar aqui não faz muito sentido, não é? Então aqui, ó, deixa esta camada chamada Effector selecionada. Do lado esquerdo, a gente vai no painel de Effect Controls. Adoro essa palavra aqui, Effect Controls. Aqui, eu tenho uma opção que se chama Mode. Esse Mode é como é essa área de influência desse efeito. Nesse caso, ele está como Circle, mas a gente vai colocar Infinity Line. O que muda, ó, é que da esquerda para a direita ele vai fazer as animações sequencialmente e vai manter essa animação. Quando você trabalha com a opção de círculo ali, ó, a área de influência é só o meio do círculo. Então o que tem para a esquerda ou para a direita, ele sempre vai ir e voltar na animação. Essa opção de Infinity Line não, ó. Ele sequencialmente vai da esquerda para a direita. Aqui, tem mais algumas opções que você pode alterar, por exemplo, esse Inner Limit. Nessa opção de Inner Limit, ó, conforme você aumenta, você consegue aumentar a largura da área de influência desse efeito aqui embaixo. Aqui eu vou colocar esse Inner Limit para uns 1500. Então com isso, ó, a animação ela vai ser um pouco mais suave na passagem de cada um dos quadrados. Se você deixa essa área aqui pequenininha, ó, é uma mudança meio brusca, tá vendo? De um pro outro ele vai aparecendo. Conforme você aumenta esse inner line, é uma parada um pouco mais sequencial, mais fluida, eu acho bonito. Mas eu não achei bonito. Se eu quiser, eu posso colocar esse inner line com valor menor? Pode, não tem problema. Você que escolhe ali qual tipo de sensação você quer criar. Feito isso, agora vamos fazer uma animação com este Effector. Para isso, ó, eu vou acessar as opções dentro dele aqui e a gente vai em Transform e a gente tem o nosso Position. Aqui eu vou criar dois keyframes, um bem no começo, então deixa a agulha no tempo 0, move aqui, ó, esse influenciador totalmente para sua esquerda, de forma que você não enxergue mais o quadradinho aparecendo, e aí você clica para criar um keyframe de Position. Agora eu vou arrastar a agulha aqui até mais ou menos o tempo 1,
Eu acabei de bater no microfone, espero não ter feito nenhum barulho estranho no seu ouvido. Então deixa aqui, ó, no tempo 1 segundo e 16 frames. E nesse tempo aqui, ó, eu vou mover esse influenciador que está totalmente à sua esquerda, a gente vai mover totalmente à direita, de forma que a gente consiga visualizar todos os quadrados e todos eles já estejam animados. Pode jogar fora aqui, ó, do lado direito da área de composição, então a gente tem isso, olha que legal. A gente tem uma animação que daria para fazer essa parada aqui de sequenciamento, né, delas, com outras opções nativas no After Effects, mas cá pra nós, o Duik é maravilhoso, isso aqui é incrível. Isso aqui me lembra muito uma função que existe dentro do cinema 4D, que é o MoGraph. O MoGraph faz isso, ele faz animações de uma forma mais automática, com influenciadores, é uma parada mais incrível. Mas a gente não está falando sobre o cinema 4D, a gente está no After Effects, então vamos continuar. Um outro detalhe muito importante é que essa animação aqui foi um estilo que a gente fez específico, né? Aumentando de tamanho e girando. Mas eu já fiz um outro tipo de animação aqui num tutorial, que é como animar um quadradinho pulando, usando também alguns princípios de animação. Oh meu Deus, onde é que está isso, professor querido? Aqui em cima, ó, clica do lado direito no card, você pode assistir o tutorial de como animar um quadradinho no After Effects. Não desmereça o nome do tutorial, que eu sei que é como animar um quadrado. Pô, mas um quadrado, que parada sem graça. Não é sem graça, tá? É bem legal. Você pode usar esse mesmo conceito para outros objetos depois. Continuando, uma vez que a gente fez isso aqui, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho essa linha, né, de quadrados que vai da esquerda para a direita, então quando eles estão totalmente preenchidos, a gente tem como se fosse uma linha da esquerda para a direita, e eu vou duplicar de forma que eu tenha várias delas. Então vai ser como se tivesse uma aqui, ó. Aqui em cima, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e assim por diante. Para ficar mais fácil, eu vou selecionar todas as camadas aqui, seleciona todas elas. Na parte de cima, você vai clicar em Layer. Clicando em Layer, você vai vir aqui, ó, na opção que se chama Pre-Compose. Se mais uma vez você quiser fazer uma opção assim de ir nos atalhos, o atalho é Ctrl-Shift-C. Então quando você pressiona Ctrl-Shift-C, abre essa telinha de criar uma Pre-Compose. O Pre-Compose basicamente é pegar todas essas camadas que a gente tem e criar uma composição a partir delas. Quando a gente trabalha no After Effects, tem duas maneiras de fazer composições. Você pode criar uma composição e colocar elementos dentro dela, que foi exatamente o primeiro processo que a gente fez. A gente criou essa composição aqui e aí foi criando essas camadas aqui dentro. Só que agora eu quero pegar essas camadas e transformar numa composição. Para isso eu estou fazendo a opção de Pre-Compose. Aqui a gente pode colocar um nome, só para ficar mais fácil, de sequência. Por quê? Porque nessa pré-composição a gente sabe que tem essa sequência aqui de quadrados da esquerda para a direita. É só clicar em OK. Feito isso, o que ele faz? É como se eu tivesse uma única camada. A animação que eu tenho, tô falando tudo errado, respira... Controla a ansiedade. Essa animação aqui que a gente tem é a mesma coisa. A diferença é que, ao invés de ter um monte de camadas aqui e até o nosso efeito ali controlador, eu tenho só uma única camada que se chama sequência. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez quando a gente duplicou os quadrados. Ai, que coisa chata! Então, eu sei, não é muito agradável, mas pensa positivo, vai ficar legal no final, certo? O mais importante é o final de tudo. Eu vou deixar aqui a agulha mais ou menos no tempo 2 segundos, ou depois dos 2 segundos, porque é o tempo que eu consigo enxergar todos os quadrados aqui na tela. E com a ferramenta de seleção eu vou subir, ó, vou arrastar tudo para cima, segurando a tecla Shift, para não jogar para a esquerda e para a direita, tá? Ó, arrasta para cima até encostar no topo da composição e mesma coisa que a gente fez antes. Pressiona Ctrl D para duplicar e move aqui para baixo, ó. Não deixe espaço entre eles para ficar certinho ali, ó, uns encostados nos outros. Falei bonito agora, hein? Uns encostados nos outros. Duplica de novo, arrasta um pouquinho para baixo, duplica mais uma vez, arrasta para baixo, ó. Então a gente tem isso, ok, ó. Vários quadradinhos que vão preenchendo a tela. O que acontece é que a gente podia fazer uma leve sequência aqui, tá vendo? Como se, sei lá, primeiro aparecesse os quadrados aqui, né, e fosse automaticamente preenchendo assim, ó. Aparecesse esse, depois esse, depois esse, depois um aqui, depois um aqui, depois um aqui, fosse meio que preenchendo na diagonal, da esquerda para baixo, para a direita para cima. Então, para isso, a gente pode simplesmente fazer uma paradinha que é fácil demais. É só pegar aqui, ó, as opções das camadas que eu tenho e arrastar um pouco para frente. Então, aqui, ó, de cima para baixo, eu vou deixar essa composição do jeito que tá, começando no tempo 0, mas essa de baixo aqui, ó, eu vou arrastar para frente 2 frames, ó, 1, 2. Ele dá um tranquinho, ó, quando ele vai de quadro em quadro. Então, 1, 2. Esse aqui também, eu vou alinhar com o de cima e jogar 2 para frente. E esse por último também alinha com o penúltimo e joga 2 para frente. Olha só que legal. Então a gente criou toda uma sequência.
Também teria uma outra maneira da gente fazer essa sequência aqui no After Effects com opções, como é que chama? Nativas, né? Opções que tem nele. Mas essa sequência de camadas é legal de você usar opções mais automáticas quando você tem muitas camadas. Com 4, eu acho que compensa a gente ir manualmente aqui e só arrastar ali 2 frames para frente, senão a gente vai acabar perdendo muito tempo tentando fazer uma coisa automática que vai gastar tempo demais das nossas vidas. Muito bem, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar de novo uma nova pré-composição a partir dessas camadas. Então seleciona todas e você já sabe o atalho, Ctrl Shift C. E aí ele abre essa telinha para mim. Eu vou colocar o nome de completa. Por quê? Porque aqui todos os quadrados já estão completando toda a área da composição. Feito isso, ó, eu tenho aqui como se fosse uma camada que já tem toda essa animação. Aqui, agora é a hora que você vai lembrar daquilo que eu falei logo no começo, que eu falei, olha, quando a gente está fazendo esse primeiro quadrado aqui, o sólido, não precisa escolher a cor. Então a cor aqui é indiferente. Só não escolha a cor do background. Você lembra disso? Sim, professor, eu lembro. Então, aqui é agora onde a gente vai definir a cor de todos esses quadrados. Então deixa essa camada selecionada. Na parte superior você vai clicar em Effect. Clicando em Effect, a gente tem uma opção aqui que se chama Generate. Em Generate, a gente vai clicar na opção de Fill. Esse Fill, ele pega todo o conteúdo dessa camada que a gente tem e preenche com uma única cor. Que por sinal não é uma cor muito agradável, né? Um vermelho assim agressivo, não gosto muito dessa cor. Então a gente pode escolher uma outra cor. Nesse caso, eu vou colocar esse tomzinho aqui meio de roxo, meio rosa. Se você quiser escolher a mesma cor que eu, fala aí, professor, como é que eu faço? Muito simples, ó. É só você clicar aqui nesse quadradinho da cor e digitar esse mesmo número, E55EFF. Eu acho que é isso. Se eu falei algum número errado aqui, alguma letra errada, por favor, desconsidere minha burrice e digite exatamente o que você está vendo aqui na tela. Se você não quiser também falar, não quero essa cor, que cor horrível, pode escolher uma outra cor que você quiser. Além dessa opção, ainda com a camada selecionada, eu vou colocar um outro efeito para criar um tipo de sombra aqui, ó, nas bordas. Então, para isso, vamos lá em cima em Effect. Em Effect, você vai vir na opção aqui, ó, de Perspective. Em Perspective, a gente clica na opção de Drop Shadow. O Drop Shadow, se você for ver aqui, ó, ele já criou uma leve sombrinha, tá vendo? Sim, tô vendo. Então, aqui do lado esquerdo, no painel de Effect Controls, a gente tem, ó, Drop Shadow. Em Drop Shadow, eu tenho a cor dessa sombra. Nesse caso, acho que a cor pode ficar esse tom meio escuro mesmo, não tem problema. Mas nós temos a opção de Distance. Nesse Distance, ó, eu posso colocar quanto de distância essa sombra vai ter do objeto. Eu acho que um valor de 10 tá legal. E outra coisa que a gente tem é a opção de Softness. Esse Softness, que é uma palavra tão linda, né? Softness. Ele consegue borrar a sombra. Então, quanto menos Softness, mais marcada a sua sombra. Quanto mais Softness, mais suave. Nesse caso, eu vou colocar um valor de 10. Então, a gente tem isso, ó. Exatamente a mesma animação, só que agora a gente controlou a cor desses quadradinhos e também colocamos uma sombrinha ali, ó, de background ali, né, para reforçar um pouco essa sensação de animação. A gente tá quase acabando, pelo amor de Deus, não desiste. Eu sei que não é uma parada assim, nossa, que fácil. Não é tão fácil assim, tem uns processinhos meio complicados, mas a gente tá chegando no final. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mais uma vez duplicar as camadas. Então, ó, eu vou selecionar essa camada aqui e vou duplicar pressionando Ctrl D. Você já sabe que Ctrl D duplica. Eu vou atrasar aqui, colocando uma diferença de uns 4 frames, ó. Então, 1, 2, 3, 4, ele vai ficar alinhado exatamente aqui, ó, nesse valor de 4F. O que acontece é que quando a gente vê essa animação, ó, tá legal, né? Mas os quadrados estão tudo da mesma cor, né? Não tem um pouco de destaque. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou selecionar essa camada de cima e do lado esquerdo, no painel de Effect Controls, a gente vai mudar esse fio, que é essa bendita cor. Eu vou colocar uma cor diferente. Pode ser esse tom aqui, ó, meio de azul, que acaba combinando. Professor, mas eu quero escolher o mesmo azul que você escolheu. Então clica aqui na cor e coloca essa numeração aqui. Se bem que isso aqui não é exatamente azul, né? Tem um azul meio verde, enfim, essa cor aqui é essa numeração, é só você colocar e a gente já tem essa sensação. Aqui daria para você usar essa transição tranquilamente, tá bonita, mas eu vou colocar mais uma cor, porque eu sou desses, eu gosto de deixar o negócio aqui bem sequenciado. Então, de novo, seleciona a camada de cima, pressiona Ctrl D para duplicar e joga 4 frames para frente de forma que ela fique alinhada com 8F. Quando a gente anima, mais uma vez, a mesma cor que ela tem é a mesma cor da camada de baixo. Nossa, que horrível! Eu sei, não é muito legal mesmo, então vamos mudar isso. Deixa selecionada a camada de cima e lá no fio eu vou colocar essa cor. Aqui são todas as cores que eu estou usando que combinam, tá? Eu uso o site do Adobe CC Color e eu sempre me baseio por organizações de cores que tem lá para não ficar aqui
horas e horas até escolher as cores que combinam. Eu tenho problemas terríveis em escolher cores que combinam, certo? Então se você quiser, vai no site Adobe CC Color, que você consegue ter várias cores que combinam, ou outros sites também fazem isso, que agora nesse momento eu não me lembro de nenhum outro site. Beleza, então aqui a gente tem essa animação, ó. A sequência de quadradinhos que vai preenchendo a tela. Só que a gente pode fazer mais uma parada que é o seguinte. Aqui, ó, os quadradinhos vão se formando, beleza, e de repente eles preenchem a tela e acabou. Só que quando a gente usa transições, é legal a gente fazer um esquema para que a gente consiga fazer a mesma entrada, ou seja, quando os elementos estão surgindo, ó. Depois a gente cria um esquema aqui sequencial para ir sumindo com essa animação. Por quê? Porque a transição é só um momento de passagem, né? Os elementos passam na frente e depois ele some tudo de novo. Gostou dessa sonoplastia, né? Então o que acontece? Aqui eu vou duplicar essa camada de cima, pressionando Ctrl D, e eu vou jogar um pouquinho para frente aqui, pode ser mais ou menos uns 10 frames, mais ou menos aqui ele vai ficar alinhado, ó, no tempo 18. Com isso, se a gente visualizar, enfim, tá bem porcaria. Então o que a gente vai fazer é pegar esse conteúdo dessa camada, que é essa última animação que a gente tem dos quadradinhos, e fazer com que esse conteúdo faça um buraco nas camadas que eu tenho embaixo. Nossa, que coisa estranha! Então, realmente é meio estranho, mas vamos lá que você vai entender, ó. Aqui, eu vou vir na parte de baixo da timeline e ativar essa opçãozinha aqui, ó. Quando eu ativo ela, eu consigo visualizar essa opção que se chama Mode. Nesse Mode, nessa camada de cima, muita atenção, hein? A gente vai clicar aqui em Normal, e nesse Normal, a gente vai vir aqui, ó, e mudar para a opção de silhuete alfa. Quando eu faço isso, olha só que legal. Todo o conteúdo que eu tenho nessa camada vai fazer um buraco nela, nas de baixo, né? E automaticamente é isso aqui que a gente tem, ó. Animação sequencial de vários quadrados e depois a mesma animação que vem e faz um buraco em todas elas. A única coisa que eu acho que tá meio estranha nessa última camada é esse Drop Shadow aqui, ó, que não tá muito legal. Ele tá criando como se fosse uma leve sombrinha. Deixa eu só aproximar um pouquinho aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Bem aqui na bordinha, bem de leve, ó, mas tá criando uma sombra meio estranha. Então aqui com essa camada de cima, você vai selecionar o Drop Shadow e pressionar Delete. E aí ele apaga. E agora sim, a gente tem a nossa transição funcionando perfeitamente, tá vendo? Ó, vários quadradinhos passando, depois a mesma animação que vem mostrando ali e recolhendo tudo isso, voltando ao vídeo. E aí você simplesmente pode renderizar isso aqui e jogar em um vídeo seu na passagem de um momento do vídeo para outro vídeo na sua edição de vídeo. Nossa, quantas vezes eu falei vídeo. Uma outra coisa muito legal é que eu já criei outros tipos de transições aqui no canal. Oh, meu Deus, não acredito. Pois acredite, ó, é só você clicar do lado direito, tem um outro tutorial de como fazer uma transição circular no After Effects. É muito legal, pelo menos eu acho que ficou muito legal. Então se você quiser, dá uma conferida aí que eu acho que você vai gostar. Olha, se você tá pensando que existem outras coisas para você aprender sobre o After Effects, ai, você está totalmente certo. É muito simples, é só você clicar no link que tem na descrição do vídeo aí embaixo para conhecer o meu curso online, onde você vai dominar o After Effects. Esse curso vai te ensinar tudo o que você precisa para desenvolver os seus próprios projetos no After Effects, porque nele você vai aprender todos os assuntos essenciais e ainda vamos fazer vários projetos para colocar todos os conhecimentos em prática. Nesse curso, nós vamos começar por assuntos mais básicos e vamos avançando para outros, como transições, animações de texto, controle de tempo, rotoscopia, máscaras e ainda correção de cores, chroma key, expressões, painel Essential Graphics para fazer animações e muitos outros recursos imperdíveis. Se você não sabe nada do After Effects, mas quer começar nele, ou até se você até mexe um pouco com After Effects, conhece um pouco sobre ele, mas quer explorar novas possibilidades, já clica logo no link que tem aí embaixo na descrição do vídeo. E o mais importante, não esquece de usar o cupom de desconto que tem aí embaixo na descrição do vídeo também, mas não espalha, porque isso é segredo. Eu tenho que dizer que se você não assistiu os outros tutoriais de After Effects aqui do canal, não seja fútil. Aqui do lado tem mais alguns tutoriais que estão muito legais e eu te desafio a clicar em pelo menos um deles. Por favor, clica aí. Esse vídeo desafiador terminou. Valeu!